Recentemente estive à conversa com o vereador luso-canadiano Martin Medeiros, de Brampton, entre os assuntos a pandemia da Covid-19 na cidade e uma avaliação da atuação política do autarca. Acompanhe a entrevista. Connosco hoje temos Martin Medeiros, vereador e conselheiro regional das Wards 3 e 4 em Brampton desde 2018 e anteriormente também em 2014. O Martin Medeiros é luso-canadiano, nasceu e cresceu em Brampton e é filho de pais imigrantes portugueses. Martin Medeiros, seja muito bem-vindo ao Correio da Manhã Canadá e obrigada por estar aqui connosco. Sim, muito obrigado. É sempre um prazer estar com o Correio da Manhã e, de facto, eu agradeço a oportunidade para falar com os telespectadores, principalmente, digamos, no Ontário e na cidade de Brampton. Muito obrigada. Ora então, hoje vamos falar um pouco sobre as ações da Câmara Municipal de Brampton no combate à pandemia mundial, as atualizações também municipais e regionais, os efeitos da Covid-19 na região e os últimos 2 anos do seu mandato. Portanto, vamos começar com este último. Fale-nos um pouco sobre como têm sido estes últimos 2 anos. Olha, começou bem, porque depois das eleições, eu tive colegas, digamos, não gosto de utilizar digamos, mais jovens, mas de facto são mais progressivos e a maneira que a visão que eu tenho política foi bom ter colegas que poderão trabalhar comigo neste sentido para introduzir algumas políticas mais progressivas na Câmara, como por exemplo o nosso foco no ambiente, no desenvolvimento económico sustentável e também para uma das coisas que eu sempre trabalhei era para trazer trânsito, digamos, pela baixa da cidade de Brampton, trânsito no o que em Portugal chama o elétrico, mas nós chamamos o Light Rail Transit. Portanto, foi uma área de discussão que no último mandato eu perdi, digamos, a minha moção perder por 2 votos, mas depois as coisas mudaram com 9 colegas e o primeiro ano implementámos muitas iniciativas, como por exemplo criar uma fundação para o ambiente, criar uma fundação para ajudar ao nível de serviço social e também para investir em mais espaço verde na cidade e mais caminhos, digamos, para a utilização de bicicletas e para mais ciclistas, portanto, para promover mais, digamos, práticas saudáveis. Portanto, nós também temos trabalhado em trazer uma universidade pela cidade de Brampton, portanto somos o 9º, digamos, em termos de população no Canadá, em termos de população, e somos a única cidade que não tem universidade, digamos, na cidade. É por isso que nós temos de trabalhar com o governo da província e os primeiros 6 meses nós recebemos bons sinais que o governo ia investir. Mas, como toda a gente, quando chegou o Covid-19, a pandemia, isto criou uma situação muito complicada. Portanto, todos estes grandes projetos que nós ainda estamos a trabalhar nelas, agora temos de ser mais pragmáticos, no sentido que nós sabemos que o governo da província, em termos de financiamento, vai ser muito complicado e nós também estamos a enfrentar, digamos, uma situação complicada ao nível de Câmara. Só para lembrar, principalmente os telespectadores que são da cidade de Brampton, que nos últimos 2 anos, em termos de taxa sobre a propriedade, nós não subimos, ou seja, nós mantemos 0, portanto, os primeiros 2 anos foram 0 e fomos um dos únicos municípios na província do Ontário, aliás, o único, a não subir os impostos sobre a propriedade, sobre a habitação. Agora, isto criou-nos, e é tal coisa, nunca pensámos que íamos enfrentar essa pandemia, que está a ter um grande impacto negativo nas nossas finanças. Portanto, nós agora estamos como todas as outras câmaras, estamos a esforçar, principalmente para ajudar os que mais precisem, portanto, as pessoas da terceira idade, e eu sei que, principalmente na minha área, eu tenho muitas pessoas de origem portuguesa, de terceira idade, que estão a passar algumas complicações. Eu sei algumas famílias também, e nós temos, por exemplo, aqueles trabalhadores, ou seja, que se chamem sem documentos, aqueles trabalhadores, não gosto de utilizar a palavra ilegal, mas trabalhadores que estão a fazer pela vida e
estão a enfrentar algumas situações complicadas. Portanto, toda esta, digamos, onda de crise que nós estamos a enfrentar, pelo menos nós estamos a dar uma boa resposta, só que em termos do impacto sobre as nossas finanças está a ser negativo. Pois eu realmente ia pegar a partir desta segunda pergunta sobre o Covid-19 e a forma como tem batido nas regiões, não é? Não só de Brampton, mas da cidade de Brampton, mas em todo o Canadá. E eu iria perguntar como é que Brampton então sofreu realmente com essa pandemia, com a pandemia mundial, e que soluções é que estão a ser apresentadas e postas em prática para ajudar a ultrapassar o vírus na região. Sim, em primeiro lugar, a grande complicação que nós temos na cidade de Brampton é que nós somos considerados um hotspot. O hotspot quer dizer que somos a cidade que, em termos de números, por taxa para a população, temos uma alta percentagem do Covid que existe na comunidade. Agora, isto quer dizer o quê? O nosso problema é muito diferente, por exemplo, da cidade de Toronto. A cidade de Brampton, muito comércio à volta da logística, em termos de transporte de bens alimentares, etc. 40% de tudo, digamos, transporte de bens passa pela região de Peel, passa pela cidade de Brampton. É por isso que em inglês nós temos o nosso slogan é All Roads Lead Through Brampton. Quer dizer que é tudo, nós estamos 15 minutos do aeroporto do Toronto, portanto a nossa aproximação, nós temos muito, digamos, armazéns enormes como a Amazon e este tipo de empresa. Portanto, nós temos muito trabalhador que estão a trabalhar nesta indústria e nós notamos, segundo o nosso médico da região, o Dr. Law, que o nosso caso do Covid estar a passar aqui na nossa cidade é derivado à indústria. Portanto, nós estamos agora a pôr mais controles sobre a indústria, principalmente na área das fábricas e na indústria da logística. E depois, outra, digamos, característica da cidade de Brampton, por causa da nossa aproximação ao aeroporto, é que nós temos muita imigração. E muita imigração que vem de asiática, indiana, portanto, e nós temos que a comunidade portuguesa passou pelo mesmo nos anos 60 e 70, onde temos muitas pessoas residentes numa casa só. Portanto, temos 3 gerações quase. Portanto, uma pessoa que apanha o Covid passa pela família toda. E isto está a ser um dos grandes problemas. Portanto, a nossa situação de habitação está a ser, digamos, um reflexo dos nossos números que estão a ser altos. E depois o terceiro digamos, um problema em todo o lado, é o parte social. Ou seja, nós estamos a notar uma tendência, como há, por exemplo, controles nos restaurantes, como há controles em espaços públicos, as pessoas estão a juntar ainda mais. E quando se juntem mais, principalmente pessoas das outras casas, segundo os médicos e segundo os peritos de matéria, de facto isto está a acontecer. Portanto, isto de facto descreve e apanha um pouco de porque os números são altos aqui em Brampton e o que é que nós estamos a fazer. Estamos a trabalhar em conjunto, não só com a região de Peel, como o governo canadiano e o governo de Ontário, em 3 fases, ou em 3 matérias. Um é, por exemplo, solicitar e contratar hotéis onde nós podemos isolar pessoas que têm o Covid, que vivem em casas onde há muita gente e pelo menos podemos oferecer um lugar, um espaço onde eles podem isolar por 1 semana, 2 semanas, para proteger as pessoas. E nós reconhecemos, nós temos muitos estudantes internacionais, temos muito trabalhador internacional e eles não têm meios para isolar. E por isso nós estamos a contratar hotéis para fazer isso. A segunda fase é a campanha pública. A campanha é de facto, eu acho que em todos os países, em todo lugar, a massagem de distância social, utilizar as máscaras, etc. Estamos a reforçar estes meios e a cidade de Brampton não só tem que promover dessa massagem em inglês, que é a nossa língua oficial, mas também temos promovido em várias línguas, incluindo o português. Portanto, tudo enquanto que há comunidades étnicas aqui na cidade, estamos a utilizar as suas próprias, digamos, fontes seja de média étnica, etc.,
para promover a mensagem do que é que querem, o que é que precisam de fazer, onde é que vão fazer os testes e como é que é fazer os testes. E depois a terceira via, a terceira, digamos, maneira que estamos a reagir, é como eu falei um pouco em breve, nós criámos alguns grupos de trabalho na Câmara Municipal de Brampton, onde nós estamos a dar resposta às pessoas mais vulneráveis. Portanto, temos uma comissão que era para ajudar as pessoas de terceira idade, temos uma comissão para ajudar, por exemplo, as famílias muita gente que perderam os seus trabalhos e não tem acesso aos bens alimentares. Portanto, nós temos a comissão que está a ajudar em termos de orientar os food banks e ajudar, por exemplo, a essas famílias a ter acesso às comidas, etc. E depois temos uma outra comissão derivada aos jovens. E a comissão derivada aos jovens também é importante porque muitos jovens agora estão com stress, digamos, para não estar com seus amigos, etc., que nós sabemos é um fonte importante na vida de um jovem e é de facto uma fundação social para jovem e muitas vezes para ultrapassar momentos difíceis, embora que estão com famílias, precisem alguém ou precisem este apoio, digamos, em termos de saúde mental. Eu propriamente fui pelo Presidente da Câmara identificado pela pessoa para trabalhar em termos da reabertura da Câmara, para ajudar em termos de planear como é que a Câmara pode trabalhar e viver com a Covid-19, ou seja, quais são os serviços que nós podemos continuar pelo espaço público. Portanto, nós, por exemplo, em termos de alguém que precise fazer algum permito ou fazer alguma coisa, obviamente nós temos meios tecnológicos que nós temos para o utente, mas para alguns que não sentem-se confortável, nós criamos um sistema, um processo onde eles podem fazer um apontamento pessoal, podem vir e tratar da sua vida cívica, digamos, na Câmara. Portanto, eu tenho essa responsabilidade e às vezes é difícil quando tem, por exemplo, comerciantes que eu conheço bem, principalmente na comunidade portuguesa, que têm, por exemplo, cafés e restauração, etc., e eles pedem para apoiar a abertura do mesmo e de facto tem que seguir os cientistas e seguir os conselhos dos médicos. E por isso é complicado, principalmente quando se trata das pessoas com quem eu tenho muito respeito e mesmo nós, em tudo, nossas posições, temos de tomar estas decisões que é para o bem público. Exatamente, é verdade. E pegando um bocadinho nos jovens que falava há pouco, como está atualmente à frente o Hub para jovens na cidade, o que é que diria que seriam as principais prioridades para os mais novos, mas também as maiores dificuldades para este grupo, sendo que é um grupo que tem mais dificuldade em se isolar? Sim, eu acho que um dos problemas é que muitos jovens não têm, por exemplo, eles têm acesso aos parques, eles têm acesso a alguns programas desportivos, por exemplo, e nós temos tentado trabalhar dentro dos conselhos e critérios do Public Health, que é do região de Peel, e com o governo da província, em termos de identificar algumas atividades onde a Câmara poderá abrir e poderá, digamos, os jovens desfrutar, mesmo num ambiente controlado. Portanto, um dos exemplos era jogar basquete. Portanto, nós criámos 2 ou 3 campos de basquete na cidade, em termos de testes, para ver, e os jovens, não era um jogo, mas eles podiam lá ir e utilizar por meia hora, digamos, a jogar, praticar o desporto. Era um dos, digamos, meios. O segundo era, por exemplo, alguns, principalmente os jovens ou os adolescentes que precisavam, por exemplo, algum apoio, porque eles, por exemplo, por alguma razão ou outra, sentiam-se isolados e não podiam, ou sentiam-se que não podiam falar com os seus pais, ou não tinha aquela pessoa fora do, digamos, a família. Nós criámos alguns hotlines e trabalhamos com organizações derivadas ao apoio ao jovem em termos de saúde mental. E estas linhas, tristemente, estão a ser linhas muito populares, no sentido os jovens estão a
procurar, digamos, essa ajuda, estão a procurar este apoio. Portanto, eu sei nesse aspecto que nós contribuímos com outras organizações, porque eles também recebem fundos do governo federal e provincial, mas nós tentamos já trabalhar nesse sentido. E depois o terceiro, que eu acho que é importante, e eu tenho que reconhecer o grande trabalho de alguns colegas meus, do facto ajudar, por exemplo, pessoas que liderem com jovens, dar, por exemplo, algum apoio em termos de material, em termos de algumas ideias, em termos do apoio que eles precisem, como lidar com os jovens, e são, por exemplo, professores, são organizações de professores, são também, por exemplo, algumas organizações derivadas aos jovens. Portanto, nós estamos a tentar apoio em tudo que é possível. Agora, a dificuldade, é verdade que seja, é que a Câmara, em termos de responsabilidade, temos responsabilidade em certas matérias. Agora, muitas matérias que estamos a trabalhar em tentar dar ajuda e tentar apoiar, não são matérias, não são áreas onde é a nossa especialização. Só que, portanto, é por isso que tem que reconhecer o grande trabalho dos funcionários que, embora que trabalham, são profissionais numa área, estão a dar o seu apoio dentro das possibilidades para apoiar outras áreas de atividade que eles próprios não são peritos na matéria. E por isso nós estamos a solicitar sempre trabalhar em coordenação com organizações ou com outras partes do governo, níveis do governo, que têm alguma expertise nessas áreas. Portanto, isto tem sido mais uma questão de rasgar as mangas e pôr tudo a gente a trabalhar, e é a resposta que temos dado aqui na cidade de Brampton. E o meu trabalho praticamente para ver todo este nível de trabalho e criar uma estratégia de como é que vamos seguir em frente, sabendo que um dia vai haver um post-Covid, vai haver que tudo nós esperamos que seja, digamos, encontramos, seja uma vacina ou outra forma de viver com o Covid. E por isso estou a trabalhar com o Presidente da Câmara e alguns, digamos, uma equipa para como é que nós podemos abrir normalmente nos próximos 6 ou 8 meses, e também estamos preparados para depois mudar tudo os nossos programas e serviços. Portanto, eu vou dar um exemplo. Eu sou, por exemplo, o planeamento é uma área onde desenvolve, que é muito importante, principalmente para a comunidade portuguesa, porque muita gente trabalha na área de construção e sem aprovação de alguns contratos de planeamento em termos de habitação, em termos de empresas. Portanto, isso mexe com muita, digamos, indústria, com muito mercado de trabalho aqui na cidade de Brampton e aqui na província de Ontário. Por isso é importante que nós conseguimos sempre aprovar, digamos, aplicações, porque depois eles podem começar os seus projetos de construção. E o que é que nós estamos a notar? Que a cidade de Brampton está fazendo um excelente trabalho nessa matéria e a construção anda muito forte aqui na cidade de Brampton. Portanto, há muitas obras, muita gente a trabalhar, e isto, de facto, tem um impacto muito positivo na comunidade portuguesa. Pois, realmente eu ia pegar também por esse aspecto, até porque eu, fazendo muitas peças jornalísticas sobre o Canadá e também a cidade de Brampton em específico, eu noto que é uma cidade que está em constante inovação e também com cuidado aos seus cidadãos e à sua comunidade. Eu vejo, por exemplo, que tem havido uma redução de faixas de rodagem, programas de serviço de entregas, que são coisas até bastante recentes e que estão para acontecer. Conte-nos um pouco então quais são as últimas atualizações, ou as principais atualizações municipais e regionais. O que é que há de diferente e de novo? Em termos em termos de serviço novo que nós criamos, por exemplo, tudo enquanto que é serviço da Câmara, uma pessoa possa agora deslocar. Nós temos centros recreativos, e o que é que nós achamos, foi uma moção que apresentei, é que nós podemos utilizá-los como fosse uma loja de cidadão, por exemplo. Em vez das pessoas terem que ir à Câmara em pessoa, tem duas possibilidades. Primeiro, tudo enquanto que é serviço, até, por exemplo, permite, etc., podem, hoje em dia, ir ao site da Câmara e podem fazer tudo o que precisem em termos de programas e serviços na Câmara. Portanto, nós investimos muito na tecnologia, como muitos outros. A segunda questão é que nós descentralizamos os serviços, e por isso nós estamos a utilizar os centros recreativos como se fosse uma loja de cidadão, onde uma pessoa, em vez de ir à Câmara,
através de um apontamento, podem ir ao centro recreativo, que nós temos centros recreativos a tudo à volta da cidade, e ali podem fazer tudo enquanto que eles precisem em termos de atividade com a Câmara. Portanto, isto é uma coisa que estamos a fazer em termos de projeto piloto. E de facto está resultando, e queremos continuar neste sentido, que seja uma prática, digamos, que seja uma coisa que vamos implementar efetivamente para o resto, digamos, pelo futuro. Fora disso, em termos de o que é que nós estamos a fazer também em termos de pessoas da terceira idade que estão a sentir isolados e precisem, de facto, acesso aos seus medicamentos, precisem acesso às suas comidas, de facto temos um serviço de entrega, e o serviço de entrega primeiro era, digamos, voluntários, mas agora estamos a trabalhar com uma organização que é mais orientada para este tipo de serviço. A Câmara vai apoiar esta organização para, digamos, continuar com este serviço durante o Covid. Embora que é um serviço, digamos, é sempre complicado, porque não é um trabalho, não é uma área onde a Câmara tem muita experiência nessa área, mas nós também notamos a importância pelas pessoas da terceira idade que estão isoladas. E depois outra coisa que criamos, que eu acho que uma ideia, digamos, uma ideia que foi desenvolvida para um grupo de terceira idade, pessoas da terceira idade, foi aquela pessoa que estão isoladas, que nós criamos digamos, um chat forum, uma maneira de eles poderem falar com uns os outros, se eles não têm alguns familiares ou faltam nesta companhia. Nós criamos uma plataforma para eles poderem, as pessoas da terceira idade aqui em Brampton, poderem, através de tecnologia ou através de teleconferência, nós disponibilizamos um número de telefone onde eles podem ligar e depois falar com outras pessoas, digamos, que eles não conhecem, mas pelo menos têm esse espaço que é protegido, onde eles podem fazer novas amizades, etc., e não se sentir tão isolado. Ao nível da região de Peel, portanto, só para dar, nós de facto temos dois níveis do governo, temos da cidade de Brampton e temos a província do Ontário, e a Assembleia Regional é representada pela cidade de Mississauga, Brampton e Caledon, portanto é mais ou menos 1,7 milhões de pessoas que é representadas, e de facto sou, digamos, conselheiro regional e também sou, digamos, presidente da comissão derivada do Serviço Social. E nós estamos a trabalhar muito nessa área. O que é que a Covid-19 trouxe? Trouxe, digamos, digamos, demonstrou de facto, enquanto trabalho, que nós podemos melhorar em termos de apoiar pessoas vulneráveis e principalmente as pessoas que estão sem abrigo, e nós desenvolvemos um programa, trabalhamos com uma empresa que é o Canadian Mental Health Association, onde eles têm uma ambulância que são equipados com, digamos, enfermeiras, especialistas em saúde mental e médicos. E estas ambulâncias vão pelas cidades onde há uma concentração sem abrigo aqui na região de Peel, e nós montamos esse serviço. Portanto, nós sabemos, pelos nossos dados, que é preciso mais ou menos 21, digamos, aproximações a pessoas sem abrigo para receber serviço. Portanto, 21 vezes nós temos que enviar, digamos, e por isso nós investimos mais neste tipo de serviço, que nós chamamos em inglês o outreach, ou como queira, onde, porque os sem-abrigo é preciso aceitar a ajuda que nós estamos a oferecer. Portanto, tenho muito orgulho na maneira que nós estamos a dar a resposta, e de facto a região de Peel é um dos líderes neste sentido, e de facto vamos continuar a investir nessa área de tentar, digamos, ir ao encontro dos sem-abrigo para ver se nós podemos dar a ajuda que eles tanto precisam. Muito bem, parece-me um bom plano, até porque há muitas pessoas que precisam, não é? E sem-abrigos, infelizmente, ainda é uma realidade do século XXI. Agora, para uma pergunta um pouquinho mais feliz do que isso.
Vamos então saber, o Martin é luso-canadiano, nasceu e cresceu em Brampton e, como eu disse há pouco, também é filho de pais imigrantes portugueses. E aprendeu a língua muito bem, acho que é muito bom, felizmente. Tal como os nossos telespectadores e leitores, cresceram também num ambiente cultural, um ambiente misto cultural como o seu. Portanto, eu gostaria de saber qual é a experiência, se concorda, se realmente cresceu nesse ambiente misto e quais são as suas origens. Sim, começando pelas origens, os meus pais são de São Miguel, Açores, e são da Vila do Rabo Peixe. Portanto, eu desde pequeno, como qualquer, digamos, filho de imigrantes portugueses, viviam em dois mundos. No seu país natal nasceu e eu nasci cá, digamos, na cidade de Brampton, e também com a origem dos meus pais, e tudo, por exemplo, começou pela paixão que eu tenho pelo futebol. Não é o facto, toda a gente, digamos, à minha volta sabe que eu sou fanático pelo Benfica, e foi através, eu acho que muitos outros jovens aprendem o português, o primeiro contacto com a língua, através do futebol, e obviamente roubando jornais do meu pai a bola naquela altura, aprendi algumas palavras. Depois, do facto, começa depois a interessar por o nível de cultura, música portuguesa, etc, etc. E eu acho que na altura da universidade, quando eu fiz um curso formal de português, foi a primeira vez que eu tentei aprender o português. E eu depois foi tanto, digamos, a paixão pela, digamos, língua, país, que eu tirei, digamos, depois a cidadania portuguesa. Portanto, eu tinha dupla nacionalidade, que ajudou-me bastante, e para os quais que estão a pensar em fazer, eu sempre promovo a vantagem de poder ir desfrutar, digamos, dos apoios, tanto de um país, tanto com outro. Isto ajudou-me, digamos, na minha formação, porque depois estudei na Bélgica, através, digamos, com apoios do governo de Portugal, e trabalhei nas Nações Unidas, estagiei na Comissão Europeia, etc, etc. Foi sempre com, digamos, com a identidade e com a cidadania portuguesa, que ajudou-me bastante. E o facto de ir a Portugal muitas vezes, do facto de desenvolver pouca língua, e depois estar envolvido na comunidade portuguesa, porque eu era conselheiro das comunidades portuguesas, fazia parte da Associação dos Estudantes Portugueses, e foi ali perdendo alguma palavra e outra, etc. Isto tem-me ajudado bastante na carreira profissional. Ou seja, nós temos muito falantes portugueses, digamos, do PALOP, e não só de Portugal, e estamos a notar ainda mais, digamos, portugueses, quem fala português dos outros países. E depois, ao nível político, temos dado, obviamente, que a cidade de Brampton não é uma grande comunidade portuguesa, e de facto, obviamente, alguns portugueses ainda não têm desenvolvido o seu inglês, e o facto de poder falar português, o facto de poder fazer algumas entrevistas, sabendo que às vezes dou cada pontapé na gramática, como já referiu, tento o melhor, mas o facto que eu tenho, digamos, desfrutado e posso comunicar com principalmente os mais da terceira idade, isto tem-me ajudado ao nível profissional e ao nível pessoal, o meu dia a dia. Eu vivo em dois mundos com muita gente. Eu a cultura do hyphen, de ser luso-canadiano, e eu de manhã ir ao café português, tomar um café, ver as notícias de Portugal, através do Correio da Manhã, através de outros canais, e depois ir trabalhar na Câmara, e depois ir para um restaurante português para almoçar, e depois ir à igreja portuguesa. Portanto, vivo neste mundo digamos, de imigração, onde sinto bem, e depois tenho muita estima, digamos, pelos portugueses que estão aqui a trabalhar e estão a fazer pela vida. Mas praticamente, ao nível pessoal, embora viva aqui no Canadá, vivo intensamente o que é que passa em Portugal, e o que é que passa nos Açores, e como adepto de futebol, mas também como apreciador, digamos, como, embora sou político aqui, gosto de acompanhar a política em Portugal, gosto de acompanhar a cultura, e eu adoro a música portuguesa. E por isso eu acho que isto tem-me ajudado a desenvolver a língua portuguesa. E eu noto aqui na cidade de Brampton há muitos jovens
principalmente através do futebol, quando chegam os mundiais, os europeus, muita gente depois aparecem com a sua Portugalidade, e principalmente jovens com quem eu tenho tido alguma prática, alguma, digamos, contacto, e eu tento sempre a promover o facto, é bom, por exemplo, gostar do desporto, mas através do desporto devias, digamos, conhecer outros aspectos de Portugal, que é muito interessante, com cultura, música, e isto tem sido uma forma do meu dia-a-dia, digamos, aqui na cidade de Brampton. Muito bem, muito bem. Agora, por fim, gostaria só de saber se gostaria de deixar alguma mensagem aos nossos leitores e telespectadores e à nossa comunidade portuguesa também, porque não só, mas também muitos deles residem em Brampton. Em primeiro lugar, nós estamos numa altura difícil, que é o Covid, e eu não sou a pessoa mais indicada para renovar as pessoas para, digamos, aquelas boas práticas de distância social, de utilizar as máscaras, mas nós temos de seguir os cientistas, temos de seguir os médicos e estamos a continuar. Eu sei que durante o verão houve aquela ideia que íamos chegar quase ao fim, mas do facto tem-se notado que está a aumentar outra vez. Portanto, eu só peço às pessoas que ainda temos muito para fazer, ainda temos muito para lutar, mas é importante que as pessoas façam a sua parte. Levem isso a sério, tentem não fazer aqueles jantares nas suas casas e juntar os seus amigos e familiares. Tentem, digamos, a distância social e sigam as boas práticas, porque sem eles e sem tudo nós nunca vamos conseguir, digamos, fazer face a essa pandemia. É isso mesmo. Vereador Medeiros, muito obrigada pelo tempo que teve à conversa connosco e espero que tenha uma continuação de um bom trabalho na cidade de Brampton. Muito obrigado e muito obrigado. Eu espero que as pessoas fiquem sempre em segurança. Obrigado.